Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Macedo e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse vaso decorativo feito com papelão e gesso. Vamos lá? Primeiro vamos fazer o molde e para fazer esse molde vou usar um pedaço de papel de 55 por 31. Vou dobrar esse papel ao meio e vai ficar assim e depois vou desenhar o molde dessa forma, certo? Se você não quiser fazer esse molde, eu vou deixar ele com todas as medidas na descrição desse vídeo. Desenhei o molde no papel e agora eu vou cortar. Depois que cortar, ele vai ficar assim e agora eu vou passar esse molde para o papelão. Você pode tanto usar o papelão fino quanto o papelão grosso. Vou passar e depois eu vou cortar usando uma tesoura, mas se você não quiser usar uma tesoura, você pode usar o estilete, que é bem mais prático. Passei o molde para o papelão e cortei. Vou usar 26, mais ou menos 26 moldes iguais como esses. E vou usar também um rolo de papelão de 86 centímetros de altura. E agora vamos para a montagem da estrutura do vaso. Primeiro vou passar cola quente nessa parte de baixo do rolo e vou colar em cima de um papelão dessa forma. Lembrando que você encontra esse rolo em papelarias ou em lojas de tecido. Quando acaba o tecido, ele joga esse rolo fora. Colei esse rolo em cima do papelão e agora eu vou colar os moldes ao redor desse rolo. É simples, não tem segredo, você vai passar cola quente nos moldes e depois vai colando ao redor dessa forma que você está vendo aqui no vídeo. Você vai fazer esse processo até colar todos os moldes ao redor desse rolo, ok? Se você quiser usar mais moldes para deixar esse vaso mais fechado, sem espaço entre um molde e outro, você pode usar quantos moldes você quiser. Se você gosta desse tipo de conteúdo de vasos artesanais e de móveis feitos de papelão e não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e, se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Colei todos os moldes e ficou assim, e agora eu vou cortar o excesso desse papelão que ficou no fundo do vaso. Depois que cortar esse excesso de papelão, vou usar o papel filme. Esse papel filme que você encontra em supermercado para envolver alimentos para colocar na geladeira. Envolver esse vaso com esse plástico filme dessa forma. Você vai fazer voltas, enrolar esse plástico filme nessa parte onde você colou os moldes até ficar uma camada bem firme, certo? O plástico ficar bem esticado. Depois que fazer esse processo com esse papel filme, vou fazer a papietagem usando cola de papel e revista velha. A cola de papel eu vou diluir ela num pouco de água para facilitar na colagem dessa revista. Se você não tiver revista, você pode usar ou livros velhos ou jornal, que vai dar o mesmo efeito. O importante é você colar entre 3 a 5 camadas de revista e deixar secar. Você pode colar as camadas de uma vez ou deixar secar entre uma e outra camada. Fiz a papietagem e deixei secar. E agora eu vou trabalhar com gesso. Vou usar o gesso de secagem lenta que você encontra em loja de material de construção. Vamos para a mistura. Vou usar um copo de água de 300 ml e depois vou adicionar 2 copos do mesmo de gesso, ok? Se você quiser usar o gesso de secagem rápida, você pode usar, mas ele vai secar bem rápido, então eu aconselho que você use o gesso de secagem lenta. Uma dica: você vai fazendo essa mistura do gesso e da água aos poucos e vai aplicando no vaso. Não é necessário você fazer muita mistura de gesso e água, ok? Porque senão ela vai endurecer e você vai perder, ok? Vou fazer 3 camadas finas de gesso e depois vou deixar secar. Essas camadas eu vou aplicar vou esperar secar 1 hora, depois de 1 hora eu vou aplicar outra camada e assim eu vou fazendo até aplicar as 3 camadas de gesso. Depois que aplicar as 3 camadas de gesso, vou deixar esse vaso secar totalmente mais ou menos entre 2 a 3 dias. Você pode deixar ele secar ao sol tranquilamente. Terminei de aplicar as 3 camadas de gesso e deixei secar
totalmente. E agora, para acabamento, vou usar a massa corrida, ok? Vou aplicar 2 camadas finas, sempre deixando secar entre uma e outra camada. O tempo de secagem dessa massa corrida vai depender muito da temperatura do local onde você mora, mas eu aconselho você deixar secar 24 horas entre cada camada. Depois que finalizar de aplicar essas 2 camadas de massa corrida e deixar secar, vou lixar usando primeiro uma lixa 150 e depois vou usar uma lixa bem fina, certo? Para acabamento. E se você não quiser usar massa corrida para fazer esse processo, você não precisa usar. Eu uso a massa corrida porque ela dá um acabamento bem mais legal, aquele acabamento bem lisinho quando você passa a lixa. Se você quiser fazer esse projeto, eu vou deixar a lista com todo o material que usei aqui na descrição desse vídeo, caso você queira fazer. E o molde vou digitalizar e assim que possível deixo disponível aqui no canal. Finalizei de lixar e agora eu vou tirar todo o excesso do pó usando um pano levemente úmido. Depois que tirar esse excesso do pó, vamos para a pintura. E para pintar, vou usar tinta acrílica da cor cerâmica e vou pintar todo esse vaso. Você pode usar tanto a tinta acrílica, a tinta PVA ou a tinta em spray. Pintei e deixei secar. A tinta depois de seca ficou dessa cor aqui, mas quando aplicar o verniz ela vai ficar com aquela cor de quando comecei a passar a tinta, ok? E para proteger o vaso e dar brilho, vou usar o verniz em spray acrílico. Depois que passar esse verniz, eu vou passar 2 camadas, vou aplicar uma camada, vou deixar secar e depois vou aplicar a segunda camada. Apliquei o verniz e deixei secar. Esse foi o resultado final. Se você gostou, deixa o like, comenta o que você achou aqui nos comentários e, se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. E se você é novo aqui, eu peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E no próximo vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esse arranjo de folhas secas aqui no canal, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.